eu vou montar com esses 7 anões é esta ceninha aqui, em que os anõezinhos atravessam um tronco. Então, o mestre vem em primeiro lugar segurando uma luminária e os outros anõezinhos todos seguram aquela ferramenta. E alguns seguram a ferramenta com a mão direita, outros com a mão esquerda, outros arrastando a ferramenta. Então, todos eles vão ter uma mãozinha um pouquinho para baixo e a outra segurando a ferramenta. Então, eu vou fazer primeiro o zangado, e o que eu fizer para o zangado, eu vou fazer para todos os outros, só variando a posição da ferramenta. Então, não vou ficar aqui repetindo. Se você observar os anõezinhos, quase todos eles têm manga comprida, com exceção do mestre, que é manga curta, porque ele arregaçou a camisa. Então, aqui eu tenho o bracinho de todos eles, já com as mãozinhas, lembrando que os anõezinhos têm apenas 4 dedos. E aqui eu tenho a manga do Dunga. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar os bracinhos e vestir, uma opção. Ou a segunda opção, que eu acho mais fácil e mais rápida, é assim: eu tiro de uma cor, da cor da blusa, corto aqui a mãozinha, desprezo. E depois eu coloco aqui na cor da pele e corto só as mãozinhas. Vou mostrar. Aqui as duas, essa aqui eu já dei uma dobradinha. Agora, eu vou pegar a massa cor pele. Acerto bem onde tem os dedinhos e retiro, ó. Sai perfeitinha. Agora, eu corto um pouquinho acima do punho. Faço um movimentinho de vai e vem, para deixá-la afinada. E vou introduzir a mãozinha aqui. Vou tirar outra. Com elas ainda molhadinha, eu vou colocar aqui no zangado. Então, vamos lá, vamos pro desenho. Esse zangado tá com esse bracinho aqui dobradinho e com a mãozinha fechada. E o outro bracinho também tá dobradinho, segurando a ferramenta. Então, essa mãozinha aqui, ó, que é a mãozinha do lado de cá, eu vou fechar os dedinhos, vou colocar aqui uma esteca, vou fechar essa mãozinha assim, ó. Tá meio dobradinho, ó. Vou passar cola. A princípio, vai parecer que tá grande, porque o corpinho já tá endurecido e encolhido, e as manguinhas com a mãozinha ainda não. E o outro bracinho, ele vai segurar a ferramenta. Então, eu vou fazer aqui, ó, uma marca maior para eu conseguir dobrar, assim. Agora, eu vou beliscar aqui, ó, para formar o cotovelo. E vou posicionar aqui. E não vou colocar a mãozinha agora, vou só fazer uma simulação, já grudar essa mãozinha na ferramenta, ó, dou uma afundada aqui, pra ela poder segurar a ferramenta. Porque eu só vou colocar esta mãozinha aqui, ó, assim, depois que ele tiver com a cabecinha, para eu fugir da cabecinha. Que bonitinho que vai ficar. Olha só. Mas eu não vou colar isso aqui agora, não. Só que eu já deixei a mãozinha pronta pro encaixe, ó. Ela já tá viradinha, pronta pro encaixe. Então, eu vou fazer isso em todos eles e volto.
O Dunga, ele tem uma mangona bem larga, porque a roupa é maior do que ele. Então, a gente vai fazer aqui umas ruguinhas para parecer que essa manga tá realmente grande. E na outra manguinha, eu vou até esconder um pedacinho da mão. E vou tirar as duas mãozinhas daqui. Como essa é a mãozinha que vai ficar meio para baixo, eu já vou vir aqui, ó, afilar um pouquinho, só um pouquinho, dobrar um pouquinho esses dedinhos assim, ó, para dar um movimento na mão, tá vendo, ó? Lembrando que eu tenho que deixar um espacinho aqui para colocar a gola. Aqui eu vou colocar a mãozinha, mas ela tem que ficar escondida. Então, vou até cortar aqui um pouquinho mais, ó. Assim, ó. Porque a roupa é muito grande para ele. Então, eu não quero que essa mãozinha fique aparecendo muito. Essa pode aparecer um pouquinho mais da mão, porque essa a manga escorregou para trás. Tá parecendo que tá muito grande, porque esse aqui já encolheu muito e esses outros ainda não, embora a roupa dele seja grande mesmo. Eu vou colocar um ferrinho aqui, ó, já tá bem endurecido, mas eu vou fazer um furinho e colocar um ferrinho para sustentar a cabeça, porque a cabeça dos 7 anões, como é anãozinho, proporcionalmente ao anão, elas são cabeças grandes. Todos eles eu vou colocar um arame. O Dunga ainda tem esta parte do molde que é a gola dele. E vou colocar ela bem larguinha assim, ó. E vou colar aqui no corpinho dele com água. Agora, a gente vai pintar as boquinhas por dentro. Repare como o tamanho ainda tá muito grande. Ele vai encolher ainda e a hora que encolher ele vai fechar um pouquinho essa boquinha. Mas como ele já tá bem durinho, aquela película, eu já consigo pintar. Para pintar as cavidades dentro da boca, eu uso cereja. Essa foi uma dica do Jefferson Passos que eu achei assim genial, porque eu pintava o fundo das bocas com preto e achava que a expressão pesava muito. Aí o Jefferson falou: Não, Selma, eu uso cereja. E eu achei assim que ficou muito legal. Então, aqui, gente, uma pinturinha muito simples mesmo. A gente hidrata o pincel, tira o excesso. Aqui uma gotinha de tinta. E, para dar um apoio, a gente fixa em algum lugar da peça e vem pintando. Isso eu vou fazer com todos os anõezinhos que tem boca abertinha, tá? Agora, a gente vai colocar o dentinho no atim. Ele é o único que tem o dentinho. E é um dentinho minúsculo. Então, eu vou pegar aqui uma massinha branca, mais um fiapinho de massinha branca, bem pouquinho. E vou simplesmente fazer um rolinho bem pequenininho. Deixa eu ver se dá para mostrar, ó. Bem pequenininho mesmo. Vou passar um pouquinho de cola. Não vou limpar com água dessa vez, porque mesmo que borre e fique brilhando,
a saliva brilha, né? Ela é molhada, então ela brilha. Então, eu não preciso limpar. Passei aqui e vou e coloco lá em cima, ó. Aí, eu pego uma faquinha, corto esse dentinho para ficar 2. Olha que bonitinho. Pronto, tá aí o dentinho dele. A língua de todos eles, eu vou fazer da mesma cor que eu fiz o narizinho deles. E vou fazer um cortinho pequenininho. Olha que bonitinho. E vou fazer isso em todos eles também, uma linguinha bem pequenininha. Cuidado com o tamanho da língua, ela não pode ficar muito grande para não chegar até a ponta da boca, senão vai parecer que ele tá mostrando a língua. Repare, ó, eu sempre deixo sobrar a cavidade. Eu deixo sobrar a parte que eu pintei para que a língua pareça que está lá no fundo mesmo. Agora eu vou fazer as pinturinhas. Eu poderia usar tinta normalmente, mas eu vou preferir fazer com a caneta. O mestre, ele tem uma sobrancelha que não é pintada, é uma sobrancelha branca bem volumosa. Então, o mestre não vou pintar. O Dunga, ele tem uma sobrancelha pequena e ele tem cílios. Tem 2 sobrancelhas curtinhas. Olha que bonitinho. O Soneca só tem a sobrancelha mais lá no alto. Ele tem uma pintura na pálpebra. E o Dengoso, ele tem esses cílios aqui, ó. Vou diminuir um pouquinho o tamanho desses cílios, que eles ficaram muito grandes. Agora sim. Então, é assim, ó. Pintura, vocês podem fazer com canetinha ou vocês podem fazer com pincel mesmo. Eu sempre prefiro a canetinha, eu acho mais fácil de manusear, o risco fica mais fininho, tá bom? Agora, a gente vai pro giz pastel. Eu não percebi que não tava gravando, mas o que que eu fiz aqui? Só passei o blush em todos eles. Usei esse mais escuro aqui, ó, porque depois isso aqui vai ser suavizado. Agora, com esse amarelo aqui, ó, com esse amarelo aqui, eu vou para todos os olhinhos. Esse. Eu vou ver para a região dos olhos, ó. O Dengoso, aqui na pálpebra dele, eu vou passar também um cor-de-rosa. Vou passar primeiro o amarelo aqui, ó, no olhinho. E agora, aqui, ó, eu vou passar um cor-de-rosa. E o mestre, eu também vou passar na boca dele, como se fosse um batonzinho. E vou tirar o excesso, ó. Só para deixar essa boquinha meio marcada. E ficou assim. Com massa preta agora, a gente vai fazer a sobrancelha do zangado. Repare que uma delas tem um formato meio que de um S e a outra é só uma vírgula, e essa é maior. Então, eu pego uma quantidade de massa que não tem medida. É fazer experimentar, tá? Faço aqui um quibezinho bem alongado. E vou fazer o formato do S assim, ó, essa pontinha levemente curvadinha e essa aqui assim. E vou experimentar. Tem que ficar naquela região que tá mais alta. Então, eu venho e experimento e vejo se eu gosto do tamanho. Acho que ainda tá um pouquinho comprida.
Vou tirar um pedaço. E vou passar um pouquinho de cola. E agora, vou fazer a outra. Olha que gracinha. Para a sobrancelha do mestre, eu vou pegar um pedacinho de massa branca. E vou fazer um rolinho e simplesmente vou colar assim, ó, tá? A sobrancelha dele é bem redondinha assim, com cara de vovô bem bonzinho, ó. E depois que a gente colou assim, a gente vem com uma tesourinha de ponta e a gente corta, porque ele tem essa sobrancelha arrepiada. E ficou assim. Pronto, todos devidamente maquiados. Agora, a gente vai montar. Eu vou começar colocando a cabecinha do mestre. Em todos eles, eu vou colocar um arame e depois a cabecinha, tá? Olha, eles ficarão no tronco. Então, todos eles eu vou colocar com a cabecinha assim aparecendo, sabe? Esse aqui não tá aparecendo, mas eu vou colocar aparecendo. Então, é como se eles estivessem todos olhando pro lado de cá. Vai ficar assim, ó. Eu gosto de primeiro posicionar a cabecinha para depois colocar a barba, porque daí a gente vê exatamente onde a gente quer a barba. A gente pode posicionar umas cabecinhas meio de lado, tá vendo? Outras mais retinhas. O zangado vou colocar com a cabecinha um pouco mais para baixo. Enfim, a gente vai ajeitando. O que eu falei da cabecinha um pouco mais para baixo. Tá vendo? A gente tem que dar movimento para a peça. E vou fazer assim com todos eles. O Dunga, como ele tem pescoço, eu vou furar aqui, ó, para que entre esse pescoço. Ó, como a gente deu movimento à peça, pelo fato dele curvar a cabecinha assim, ó, tá? Aqui eu vou limpar. Vou deixar assim, ó, porque ele vai colocar a mãozinha assim, ó, na boca. Então, o que que é importante? Que você planeje a posição das cabecinhas para que eles tenham movimento, sabe? Para não ser uma coisa estática. Agora, com massa branca, a gente vai tirar as barbas. Aqui no molde, existem duas barbas, uma curta e uma longa. E os anõezinhos, 3 deles têm barba curta, que são o Mestre, o Feliz e o Atim. E 3 deles têm barba longa, que é o Zangado, o Dengoso e o Soneca. Então, eu vou começar pelos que têm barba curta. E aqui não há segredo. Unto um molde um pouquinho e vou secar as barbas. Não tem dificuldade, nada. Saiu assim, já sai toda marcadinha. Agora, a gente vai colocar no rostinho. Não coloco cola lá na frente, porque fica difícil limpar esta cola que eu tiro a maquiagem. E agora, eu livro. Eu começo sempre pelo meio, pelo biquinho, porque daí eu centralizo bem na direção da boca. As bochechinhas têm que ficar de fora. Vejo se eu cheguei com a barba as duas na mesma altura. Uma coisa que eu queria falar que eu acho que é importante é assim, ó.
Procure não deixar a barba grudar muito na roupa deles, porque como eles já estão razoavelmente secos e a barba ainda não, eu não quero que a hora que a barba encolha, ela fique grudada na roupa. Tá só depositada em cima da roupa, sem grudar. Olha que coisinha mais linda! E vou fazer isso com todos eles, tá bom? Então, ó, como a gente coloca o bracinho antes de colocar a barba, eu tô afastando um pouquinho o bracinho, vou colocar a barba e vou voltar o bracinho para o lugar. Começo pela parte de baixo, no centro da boca, dou a volta aqui, livro a bochechinha e acerto. Se ficou longe aqui, ó, eu venho e coloco. E deixo a barba sem encostar na roupa para ela poder encolher o quanto ela quiser. O zangado em específico, ele tem a barba aqui bem arrepiada, bem solta. Então, eu venho também e dou uma cortada aqui, ó. Vou puxar o bracinho dele. Se descolar, não tem problema, a gente cola ele de novo depois. Começo aqui por baixo, dou a volta na bochecha e coloco aqui, dou a volta na bochecha e coloco aqui. Se por um acaso ficou longe do rosto, com uma esteca, eu venho por baixo e grudo lá no rostinho, ó. A gente vai fazer o gorrinho de cada um deles. E o gorrinho é feito com esse molde. Ele é um molde profundo e é um molde que afina bastante lá no fundo. O detalhe é que cada um deles tem um gorrinho ou para cima ou para baixo. E é isso que você vai ter que observar. Por exemplo, no caso do Dunga, o gorrinho é bem grande, porque não é dele, né? Ele tá com roupa de outros, por isso que a roupa dele é bastante grande. Então, a gente vai ter que se aproximar do personagem. Eu vou mostrar cada um deles bem detalhadamente para que vocês vejam as cores do gorro e o como eles ficam, tá? Então, por exemplo, ó, esse aqui é para cima, o do mestre cai bastante na barba, passa muito do que seria orelha. O do zangado é para baixo. O do feliz é para cima. Eu faço as ruguinhas, o molde já tem as ruguinhas, mas se elas desaparecerem a hora que você estiver colocando, reforça essas ruguinhas, que é importante. E mais um aqui, tá? Então, todos eles basicamente do mesmo jeito de fazer. Tem que cobrir a cabecinha atrás, todos eles, ó, tá? E alguns são de pontinha para cima, outros são de pontinhas para baixo. Mas isso você encontra facilmente na internet. Então, eu vou tirar um gorrinho, porque o resto é exatamente do mesmo jeito, né? Então, eu começo untando bem esse molde. Pego uma massa, esta massa não pode estar muito mole, sovo bastante e afino essa ponta, para que esta ponta chegue lá no fim. Chegou lá no fim, aperto. Como qualquer outro molde, eu tiro o excesso.
Viram que eu tô segurando aqui para tirar o excesso, porque como eu untei, essa massa tende a deslizar. Passo o rolinho para deixar ela bem certinha em todos os cantinhos. Pego uma ferramenta da Blue Star, sem bico, não esse bico aqui, essa parte mais arredondadinha aqui. E faço já um movimento enquanto ela tá dentro do molde, ó. Tá? Com isso, essas bordinhas vão realmente enrugar, não tem problema nenhum. Agora, eu dou uma apertadinha aqui, e dou uma apertadinha aqui, uma apertadinha aqui, tá? E tiro. Ele simplesmente sai. Se você untou direitinho, ele simplesmente sai. Onde ficou rachadura, se por um acaso ficou, às vezes a massa tá rachando muito, no meu caso aqui, a minha cidade tá muito quente, você já conserta, porque se for rachadura, a hora que isso aqui começar a secar, vai abrir. Então, agora, eu com o dedo aqui onde eu fiz o furo, eu vou abrir esse chapeuzinho, ó. Abri. Tô fazendo este aqui, então, ó, vai cobrir a barba, todos eles cobrem a barba. E vou acomodar. Então, eu venho, coloco aqui, vejo se tá cobrindo a barba e vejo se tá cobrindo aqui ou se eu preciso esticar um pouquinho mais. Ó a rachadura aqui. Já vou consertar essa rachadura para ela não correr. Então, vou abrir um pouquinho mais. E vou acomodar de novo. Perfeito. Então, agora, eu passo cola aqui, ó. E vou acomodar aqui. Pra trás. E vou acomodar aqui atrás. Conforme eu manuseio esse gorrinho, pode ser que aquelas ruguinhas que já tem no molde desapareçam ou se amenizem. Aí, eu venho com uma estequinha assim roliça, ó, uma estequinha agulha, e subo um pouquinho a massa, desço um pouquinho a massa, ó. De novo, subo um pouquinho a massa, desço um pouquinho a massa, tá? Faço quantas marquinhas eu quiser, do jeito que eu quiser. Bom, o chapéuzinho dele é pra cima, então agora eu dou uma jogadinha do chapéuzinho pra cima. E ficou assim. Posso marcar aqui se eu quiser, ó. Em todos eles eu vou fazer a mesma coisa. Então, não vou ficar repetindo esse processo, porque o vídeo já tá bastante grande, tá bom? Todos eles têm aqui no cotovelo um remendo. O Dunga tem até mais que um remendo na roupa, tá? Então, eu vou colocar o remendo neles. É só um quadradinho, ó. Peguei uma massinha marrom, vou abrir e vou cortar em quadradinhos. E vou colar na roupa. E vou colar com água. Todos eles exatamente do mesmo jeito. E eu venho aqui, ó, e faço uns cortinhos assim, para parecer que foi costurado. E vou fazer isso em todos eles. A mãozinha do atim, eu deixei o indicador em pezinho. Colei aqui, ó, na barba. E vou posicionar assim, ó, essa mãozinha. Como se ele tivesse com o dedinho no nariz. Como a minha peça também já tá seca, eu vou usar a cola instantânea da Policol. Eu gosto muito dessa cola, porque como ela não é líquida, ela é uma cola de alta viscosidade, não escorre. Então, não tem perigo de machucar nossa peça, sabe? Ó, vou deixar assim.
E vou grudar a pontinha do dedo dele também no nariz, porque como essa peça ainda não tá completamente seca, ela vai encolher e eu não quero que se separe do nariz. Eu não sei se você consegue ver, mas eu consigo com esta cola colocar um tiquinho de nada. E agora eu vou grudar aqui no narizinho. Vou segurar um pouquinho. E pronto. Agora tá firme, ó. Não vai sair, tá bom? Vou fazer a outra mãozinha para segurar a ferramenta. Essa ferramenta aqui, ó, ele vai segurar aqui. Então, a mãozinha eu vou tirar daqui. Cortei um pouquinho maior, porque eu vou ter que posicionar no bracinho dele de tal forma que segure a ferramenta. Então, essa mãozinha, ela não vai ficar reta, eu vou ter que dar movimento. Então, eu já vou virando aqui, ó. Aqui, a partir do polegar, eu já faço um encaixe. Eu gosto de, para dar movimento, deixar o dedinho levantado, tá? E vou colocar na ferramenta. Passar um pouquinho de cola. Já vou colocar aqui na ferramenta. E agora, vou posicionar isso aqui, preciso afilar mais. Vou abrir aqui um pouco mais. E vou colocar aqui e vou dobrar para ele poder segurar aqui assim, tá? Ó, eu vou ter que dobrar esse bracinho. Como esta massa tá mole, eu vou usar cola branca. Vou limpar aqui com água. E vou dar um pontinho de cola aqui no ombrinho dele. E ele vai ficar assim. O soneca, como ele tá muito cansado, com muito sono, eu vou colocá-lo numa outra posição. Também dando passo, mas trocando o pé de apoio. Assim, para ele ficar meio envergadinho para frente. E ao invés dele segurar a ferramentinha assim, ele vai segurar a ferramentinha arrastando ela. Não esta, porque esta é de outro anãozinho. Ele vai segurar a ferramenta assim, ó. Então, posicionei ele aqui e vou tirar uma mãozinha aqui do molde. Vou deixar isso aqui secando só um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo, para depois colocar essa ferramenta aqui, para ele puxar a ferramenta assim, arrastando no chão. Tá aqui, vou marcar aqui assim, ó. E o que eu quero é que ele esteja bocejando assim. Vou pegar um boleador e vou afundar a palma da mão. E vou juntar esses dedinhos assim, ó. Assim já vai dar uma impressão de que ele tá tampando a boca, tá? Ai, gente, eu tô apaixonada. Olha que coisa mais linda. Agora só tá faltando o dengoso. O dengoso, ele vai com esta mãozinha aqui cheirar uma flor e com esta segurar a ferramenta. Então, eu já fiz a ferramenta, vou pôr aqui nesse bracinho aqui, ó. E vou pôr assim, ele vai segurar a ferramenta. E nesta, ele vai segurar uma florzinha. Então, eu vou cortar aqui, ó.
Cortador de flor, você pega aí o cortador que você quiser, que você tiver. Vou untar um pouquinho a minha mesa com creme. E aqui eu vou colocar a ferramenta, também com a instantânea. Um ponto de cola aqui no chapéu também, e vou colar aqui no chapéu. Agora vamos ver a turminha toda. Ó, o Dunga, o Zangado. Vou pôr eles assim para você poder ver melhor. O Zangado, o Soneca, ele ainda tá mole. O Mestre, eu tô indo na sequência daqueles lá. O Mestre, olha como o Mestre ficou lindo, gente. Ai, apaixonante. O Atim. O Feliz. Que lindo! E o Dengoso. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o likezinho, compartilhem. Tchau, gente! Tchau!